gurizada, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de inglês. Vocês me perguntaram situações, né? Querem saber mais situações em que a gente tem que usar o ing no inglês e que não obrigatoriamente signifique que é gerúndio, né? Que às vezes é como se fosse o infinitivo, o infinitivo que vira substantivo e outras situações que a gente usa também o ing. E aí é nosso costume de saber que é, por exemplo, I am speaking, eu sei que é eu estou falando, e aí tu sabe que aquele ing é o nosso gerúndio, né? Falando, comendo, bebendo, e tu quer traduzir assim pro português, mas nem sempre é assim. Eu já fiz um vídeo falando de uns casos, vou deixar o link por aqui, e eu falei que eu ia fazer outros, então estou aqui hoje para falar sobre a situação que vem verbo depois de preposição. Então preposição é o quê? At, in, of, with. Então todas essas e muitas outras são preposições. Se tu não conhece todas as preposições, não sabem o que é preposição, o que não é, procura aí no Google alguma listinha de preposições em inglês que tu vai saber quais são. E se alguma palavrinha tu achar e tu, será que isso aqui é preposição? Será que não é? Digita lá no Google Tradutor, procura no dicionário, alguma coisa assim, que vai aparecer lá se é preposição. E aí, nesse caso, tu vai seguir essa regrinha que eu vou falar agora, que é a seguinte: toda vez que vier verbo depois de preposição em inglês, esse verbo tem que ir no ing. Exemplos: I'm thinking about going to the movies tonight. Então, I'm thinking about. Esse about é uma preposição. Às vezes, dependendo da situação, eles vão usar I'm thinking of, que também é uma preposição. Então, I'm thinking about going, I'm thinking of going. E aí eu tenho o go, que virou um verbo com ing, going. Eu estou pensando em ir, e é como se fosse o nosso infinitivo do português. Então, não tem nada de gerúndio, né? Mas tá no ing. Então, I'm thinking about going, eu estou pensando em ir, né? Sobre ir to the movies tonight, ao cinema hoje à noite. Eu acho que eu tô cagando, como sempre, fazendo a ordem da frase assim, e é assim, que a câmera fica toda ao contrário. Mas o que vale é a intenção. Um outro exemplo é quando tu quer dizer que tu é bom em alguma coisa. Então, eu vou te perguntar, por exemplo, assim: What are you good at? What are you good at? No que tu é bom, né? Então, a resposta seria I am good at, e eu vou falar as coisas. E quando a gente faz a perguntinha que tem essas preposições em inglês, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso. Se eu já fiz, eu vou deixar o link por aqui também. Vai a preposição no final, por exemplo, I'm thinking about... Estou pensando sobre, né? Pensando em tal coisa. Quando eu for perguntar, eu vou perguntar What are you thinking about? What are you thinking about? Vai a preposição no final. What are you thinking of? E assim por diante, tá? Então, what are you good at? Vai no final. E a resposta é, eu sou bom em. A pergunta é, no que você é bom? Então, eu sou bom em, I am good at. E aí, eu vou usar um verbo, por exemplo, em jogar, em brincar, em estudar, em correr, o que for, e eu vou ter que botar no ing. É como se ele se transformasse num substantivo, sabe? Como do outro vídeo que eu tinha feito, que funcionava nesse esquema. Então, I am good at playing sports, I'm good at dancing, I'm good at singing, I'm good at teaching, e assim sucessivamente. E aí, me conta nos comentários, what are you good at? Me conta nos comentários, I am good at... E aí bota no que tu é bom. Claro que eu posso ter uma outra coisa que não seja um verbo, sei lá, de pensar. Eu sou bom nisso. I am good at this. Aí não tem verbo, não vou fazer mudança nenhuma, botar ing, nada. Mas quando tiver verbo, é assim. Outro exemplo. She's afraid of traveling by airplane. Então, ela tem medo de... Aí a gente usa o afraid of. Então, she's afraid of traveling by airplane. She's afraid of spiders. Daí é outra situação, não tem verbo, não vou mudar nada. Mas quando tiver verbo, eu tenho que botar o ing. Deixa eu pensar num outro... Dá um outro exemplo de coisa que tu tem medo aí. I'm afraid of... The ocean. Pooping my pants. Oceano. Não, com verbo. Forgetting. Esquecer algo? Sim. He's afraid of forgetting something. Ele tem medo de esquecer algo. Então, esquecer, forget, eu vou ter que deixar com ing, forgetting. E aí, lembrem, eu vou deixar um link por aqui também, que eu já tenho alguma aula falando sobre o gerúndio, coisa assim, presente contínuo, passado contínuo, que eu devo falar das regrinhas de como você tem que mudar alguma coisa quando bota pro ing, ok? E antes que eu esqueça, a preposição nesse caso é o of, né? Um outro exemplo, então, they told me they're interested in talking to us about the project. Então, they told me they're interested in talking to us about the project. Eles me disseram, me contaram que eles estão interessados em conversar, interested in
talking to us about the project. Falar conosco, conversar conosco sobre o projeto. Então esse in é uma preposição, depois vem o talk, e aí eu tenho que botar no ing. Em falar conosco, conversar conosco. Então se eu traduzir para o português, vai ficar como se fosse o nosso infinitivo normal. Só que no inglês, nesses casos, eu tenho que colocar o ing. Só para acrescentar, quando a gente tem aquelas perguntinhas, tipo, o que você acha de fazer tal coisa? O que você acha sobre? O que você pensa sobre? Nananã, né? Então a gente tem, por exemplo, what do you think about blá blá blá? What do you think of nananã? How about fazer tal coisa? Que tal fazer tal coisa? Que aí às vezes eles usam how about, às vezes eles usam what about. E aí eu tenho uma preposição, né? O of ou o about são preposições. E aí, se eu tiver o verbo depois, vai no ing, é a mesma coisa. Então eu vou te dizer, que tal ir ao cinema? How about going to the movies? Que tal, vou usar agora o... Eu usei o what about, né? Então eu vou usar o how about agora. Agora já tô confusa, eu não sei mais qual que eu usei antes. Eu acho que eu usei o what about. Então, o segundo exemplo eu vou usar o how about, mas que funciona no mesmo esquema aí, tá? Então, how about going shopping tonight? Que tal ir de compras, fazer compras hoje à noite? Né? Tudo isso quando tem preposição, depois que se vier um verbo é no ing. Acho que deu pra entender mais ou menos, né? Então, não vamos esquecer essa regra? Me conta aqui. Não vou esquecer essa regra, me afirma aí. E bom, eu acho que é isso, eu espero que a dica tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o seu like se gostaram, sugestões para os próximos vídeos, dúvidas que vocês têm nos comentários. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e acionem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Ai meu Deus, me sigam no Instagram que eu tô sempre contando novidades, coisas por lá. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!